tarde a todos, sejam bem-vindos a esse primeiro webinar da Semana de Diálogos sobre o Fórum Mundial da Água, de Brasília 2018 ao Senegal 2021. Antes da gente começar as apresentações, eu tenho alguns informes para vocês, então gostaria de pedir que todos os participantes desliguem os seus microfones, né, e as câmeras vamos deixar restritas só para os palestrantes, para que a gente não comprometa a qualidade da transmissão do nosso webinar. Também solicito que nenhum participante tente controlar essa tela de exibição, né, então, para quem não conhece muito a ferramenta, tome cuidado, ali embaixo tem um ícone para apresentar a tela, né, quem, por algum erro, algum equívoco, apertar aquele botão, a gente vai precisar remover a pessoa do webinar, porque nós da organização não conseguimos, né, tirar, e já aconteceu de um palestrante estar apresentando, outra pessoa clicar ali e atrapalhar totalmente a apresentação. Então, a gente pede, por gentileza, para vocês tomarem cuidado quanto a isso. Informamos que é necessário que todos que queiram receber o certificado de participação desta semana de diálogos, que registre a presença, né, no nosso chat, escrevendo o nome completo, instituição que representa e o e-mail, tá? Para que a gente possa depois enviar esse certificado. Quem fez, mesmo fazendo a inscrição, né, tendo feito a inscrição prévia, a gente precisa das informações para confirmar que vocês participaram, então, com a gente de toda essa semana. A gente gostaria de ressaltar também, né, que esse webinar está sendo gravado, né, inclusive as conversas do chat, para que a gente possa confirmar essas presenças, e só vão receber os certificados, então, aqueles que fizeram, né, estiveram com a gente nesses 4 webinars. Vale também lembrar que todas as perguntas são pelo chat, a nossa colega Daniele, que está fazendo essa moderação, e vai encaminhar para mim as perguntas, para eu fazer para os nossos palestrantes. E caso a gente não tenha tempo de responder todas as perguntas, né, e a gente vai pegar, então, o contato de vocês e o e-mail, e repassar para os palestrantes que, caso tenham disponibilidade, possam responder depois para vocês por e-mail. Acho que com todas essas regras, né, expostas, para uma boa reunião para a gente, estamos todos prontos, vamos dar início, então, a esse primeiro webinar, com a abertura oficial do evento, a ser realizado pelo presidente do consórcio PCJ e prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill Vieira de Souza, que gravou uma mensagem especial para todos os participantes, que eu vou colocar agora aqui para vocês. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Semana de Diálogos sobre o Fórum Mundial da Água. Em nome do consórcio PCJ, quero agradecer a participação de todos. Tenho certeza que os debates serão muito produtivos, vão permitir propor novas discussões para o fórum que acontecerá ano que vem no Senegal, a partir dos resultados obtidos com o último fórum realizado em 2018. Ao final dessa semana, apresentaremos o livro que vamos lançar nos próximos dias, e que é um conjunto das reflexões geradas em 2018, com autores reconhecidíssimos do gerenciamento de recursos hídricos. Por isso, o meu sincero obrigado a todos que colaboraram com essa importante publicação e serão os palestrantes dessa webinar. A pretensão com esses eventos virtuais do consórcio PCJ é dar o pontapé inicial da nossa preparação para o 9º Fórum Mundial da Água, Senegal 2021. Vamos juntos, mais uma vez, marcar a participação brasileira nesse que é considerado o maior evento sobre água do mundo. Esse foi, então, nosso presidente, prefeito de Nova Odessa, Benjamin Bill. Eu vou passar rapidinho uma palavrinha para o Francisco, que está aqui, o nosso secretário executivo, de surpresa, só para dar um oi para todos os participantes que estão aqui com a gente nessa semana de diálogos. Boa tarde a todos. Nós somos malucos pela água, não é isso, Lupécio, e todos os demais. E como os malucos pela água, vamos assumir um compromisso. Todo o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, comitês de bacias aqui presentes,
consórcios, ONGs, universidades. Vamos, sim, marcar o pontapé inicial rumo ao Senegal. Boa sorte a todos. É isso aí, Francisco. Chicão, né? Como todo mundo conhece. Muito obrigada, Francisco. Vamos, então, dar esse pontapé inicial. Eu também gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui com a gente nesse encontro, especialmente os nossos convidados de hoje, que participaram da elaboração do livro sobre o 8º Fórum Mundial da Água, que o consórcio lançará no dia 3 de julho, durante o último webinar dessa semana de debates. Então, a gente espera contar com a presença de todos vocês na sexta-feira para o lançamento desse livro, como o presidente também informou no vídeo. E agora, passando para a nossa roda de diálogos, eu informo que os palestrantes terão de 15 a 20 minutos para compartilharem suas impressões sobre o 8º Fórum Mundial da Água, realizado em 2018 no Brasil, assim como as expectativas para esse próximo, né, o 9º Fórum, que está previsto para ocorrer em março do ano que vem no Senegal. E para contribuir com esse processo, eu gostaria de sugerir uma pergunta para vocês responderem, né, para pensarem e responder durante a nossa conversa, que é a seguinte: o 8º Fórum Mundial da Água, realizado em 2018 no Brasil, inovou com o Fórum Cidadão, ampliando a participação da sociedade civil nos debates. Porém, a participação social na próxima edição do Fórum está ameaçada, também devido ao coronavírus. Vocês acham que é possível a gente manter essa participação da sociedade civil por meio dessas novas ferramentas digitais que tiveram o seu uso impulsionado por causa da pandemia? Ou de que outras formas a gente pode possibilitar essa maior participação da sociedade civil? Então, fica aí a minha provocação para os palestrantes, né, que primeiro vão fazer essa contextualização da participação deles durante o 8º Fórum, falar um pouquinho dessas perspectivas. E aí, quem sabe, a gente pode entrar nesse assunto também, sobre como fortalecer essa participação da sociedade civil e se vocês acham que ela pode estar ameaçada. Já que esse webinar é majoritariamente feminino, eu vou passar a palavra agora para o Lupércio Ziroldo Antônio, né, o nome completo do Lupércio, que é engenheiro civil, especialista na área de saneamento básico ambiental, com ênfase em gestão integrada e planejamento de recursos hídricos. É diretor da Bacia do Baixo Tietê, no DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas, a REBOB, secretário técnico permanente da Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias, a RELOB, e governador honorário do Conselho Mundial da Água, tendo sido também presidente da RIOB, que é a Rede Internacional de Organismos de Bacias, e foi o responsável pelo processo Fórum Cidadão do 8º Fórum Mundial da Água. Então, Lupércio, agradeço demais a sua presença e passo a palavra, então, para você começar com esse diálogo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar o consórcio por estar realizando esse bate-papo, esse diálogo, numa época extremamente difícil para todos, nova, onde nós temos que nos reinventar. O consórcio, então, começa essa integração para que nós consigamos continuar juntos e ir a Senegal. Eu queria, nas minhas palavras iniciais, fazer um histórico daquilo que fez parte da minha vida, que nós iniciamos esse processo de participação nos fóruns mundiais, basicamente uma força maior na França, em 2012. A gente esteve na França, a França foi onde o processo cidadão se iniciou, ele teve lá uma grande interação entre os jovens, entre os mais jovens, entre os universitários, mas ali o Brasil, participando com um grande pavilhão, pôde começar esse trabalho que eu sempre digo, mostrar ao mundo aquilo que a gente tem feito muito bem feito, a nossa política de recursos hídricos, apesar dela ter ainda, a gente tem muito que avançar nela, a participação nossa da sociedade, principalmente através dos comitês de bacia, tem sido essencial. Os grandes avanços foram discutidos e fomentados dentro desses organismos de bacias, com os consórcios que existem, os próprios comitês de bacias, onde a gente, hoje, eu digo, uma tribo de mais de 70 mil pessoas, integra todo mundo. Começamos na França,
A França deu abertura para que a sociedade pudesse, de uma maneira mais efetiva, participar dessa discussão mundial sobre as questões da água. Na França, eles levantaram um tema interessante, que era criar pontes. Então, a gente tinha, desde aquela época, essa necessidade de estabelecer pontes. Quando se falava em recursos hídricos a nível mundial, havia ainda alguns bloqueios de país para país, região para região, continente para continente. E nós começamos na França, o cidadão começou na França com essa participação a quebrar esse paradigma. Fomos para a Coreia, e na Coreia, com a bandeira já do Brasil, assinalando que 2018 seria aqui, na Coreia percebemos inicialmente que aquele movimento que havia do cidadão, ele enfraqueceu um pouco. Enfraqueceu talvez porque o Oriente é muito diferente do Ocidente. Então, a gente enfrentou, na Coreia, um pouco da barreira da discussão dos recursos hídricos a nível asiático. Mas conseguimos também lá envolver os universitários, envolver os jovens, envolver crianças, sempre com aquela bandeira, eu digo, aquela bandeira alegre do Brasil. O pavilhão do Brasil da Coreia já mostrava para nós que o oitavo fórum a ser realizado no Brasil seria uma grande festa. A gente mostrava ali já que teríamos diferenças marcantes quando realizássemos o fórum aqui no Brasil. E dali para frente, o que mais emocionou a todos nós, principalmente nós que participamos, e aqui todos que estão comigo, aqui vocês do consórcio, Andréia, o Chicão, a Malu, acho que desde da Turquia eu cruzo com a Malu nos fóruns. A Malu já é anterior à França, a gente já foi para a Turquia falar de Fórum Mundial da Água na Turquia. Então, toda essa turma que está conosco aqui fez dos 3 anos que antecederam o Fórum no Brasil a nossa grande união. O que eu participo particularmente por ter sido o responsável, e eu falo que eu não fui responsável sozinho, havia uma equipe enorme comigo, pessoas engajadas, nós presenciamos uma grande movimentação no Brasil. O Brasil assumiu esse fórum, o Brasil assumiu a necessidade de mostrar que aqui se fazia muita coisa boa, porque eu sempre digo também que nós somos considerados uma potência mundial, hídrica. 12% a 14% da água doce do mundo está aqui. Mas muita gente fala que a gente é um paradoxo, porque não consegue tratar 50% dos esgotos que aqui existem. Então, o Fórum, no seu primeiro grande encanto, ele engajou a todos. Eu me recordo que, enquanto coordenador do Processo Cidadão, eu não falei só para a nossa tribo, o pessoal nosso de recursos hídricos. Eu falei para dentista, nós conversamos com psicólogos, com médicos, nós conversamos com engenheiros, nós conversamos com industrial, conversamos com o setor agrícola, fizemos vários eventos integrando todos esses segmentos para chegarmos ao Brasil fortes, chegarmos ao 8º Fórum forte. Nós chegamos bem fortes. Então, o engajamento, para mim, foi um grande primeiro encanto do 8º Fórum. O segundo grande encanto que eu destaco foi justamente a capacidade que nós tivemos de, nesse evento, antes e depois, fazer a informação ir um pouco mais longe. E aqui eu destaco o papel que teve as pessoas de outros países que estiveram conosco, que foram vetores dessa informação, vetores dessa possibilidade de, ao mesmo tempo que levávamos experiências exitosas da água realizadas no Brasil, trazíamos para cá também essas experiências realizadas em outros países. Então, essa integração, essa possibilidade que a informação sobre água fosse mais longe do que a gente até imaginava, foi a segunda grande conquista de todos nós. Uma terceira conquista que a gente não deve jamais esquecer é que o 8º Fórum possibilitou sairmos um pouco da área técnica. Essa área que nos enche a agenda todo dia. A Malu, por exemplo, no seu trabalho no SOS Mata Atlântica,
a Rose lá no sul, o próprio consórcio na região do PCJ, a gente tem uma atuação técnica forte. O 8º Fórum possibilitou que a gente olhasse para a água de uma forma mais lúdica, de uma forma até poética. Então, nós envolvemos esporte, nós envolvemos cultura, nós envolvemos todo tipo de entretenimento ligado na água, enfocamos as raízes da água, trouxemos aí o aspecto cultural dela no meio das pessoas. Então, isso foi uma coisa que brilhou muito no fórum. E para culminar, para juntar essa coisa do encanto, do engajamento, da integração, da informação fácil para todos, e desse aspecto de levar a água em todos os seus aspectos, nós conseguimos fazer uma coisa que dificilmente eu acho que alguém repetirá. Nós criamos um ambiente, que foi a Vila Cidadã, que possibilitou, nós tínhamos uma previsão de termos, passando pela Vila Cidadã, 30 a 35 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas por dia. Qual foi nossa surpresa quando nós chegamos a 121 mil pessoas passando pela Vila Cidadã? Nós tivemos 41 mil crianças dentro daquele espaço. E é engraçado, porque quando se fala em criança, é bom destacar, 41 mil crianças, e nós não tivemos uma briga, nós não tivemos uma gota de sangue, nós não tivemos um empurrão que gerasse, nós tivemos naquele ambiente uma união muito grande. Então, o fórum, até pela grandiosidade das discussões, mas fundamentalmente porque nós enxergamos que a sociedade civil se integrou plenamente, não só na Vila Cidadã, mas em toda a agenda, toda a grade do fórum. Nós tivemos discussões brilhantíssimas, nós tivemos pessoas de alto nível discutindo e falando. Graças a tudo isso, eu tenho que reconhecer que o Brasil fez o maior fórum de todos os tempos. Acho que provavelmente não teremos, a curto prazo, a curto médio prazo, um fórum que teve a amplitude que teve esse 8º Fórum Mundial da Água dentro do Brasil. Olhando para o futuro, nós tentamos e estamos conseguindo fazer um link para levar o maior número de pessoas para o Senegal. A pandemia atrapalhou? Atrapalhou muito, a gente não tem muita certeza do que vai acontecer até março. Pode ser que a vacina esteja aí em setembro, o que liberaria todo mundo para participar, mas nós não devemos esperar, isso é uma conclusão que eu tenho, não devemos esperar que o Senegal retrate o Fórum Cidadão como a gente retratou. Lá não existe um dos pilares, que é o Fórum Cidadão. Lá existe, sim, uma discussão do envolvimento da sociedade nos processos de governança e gestão. Isso está dentro da grade, está dentro da área técnica do próprio evento, mas especificamente nós não temos um movimento que eu tentei muito, muita gente tentou agregar ao evento, que é a participação cidadã. O ambiente africano é diferente. Eu já estive lá em 2 reuniões, o ambiente africano é diferente. As necessidades deles são outras, as discussões deles são outras, e os objetivos deles fatalmente serão outros. Mas o nível técnico provavelmente será excelente, tenho certeza disso, mas eu acho que a gente não deve deixar de marcar presença. Marcar presença levando a continuidade do nosso trabalho, levando a continuidade daquilo que a gente fez nascer no Brasil durante o 8º Fórum. Eu acho que o espírito brasileiro tem que se fazer presente, principalmente retratando essa coisa do gostar verdadeiramente da água. Bom, essas eram minhas palavras iniciais, eu abro aí para os outros agora continuarem para as perguntas possíveis. Obrigado a todos. Faltou ligar o microfone, agora sim. Falando que eu já tenho uma pergunta para você, Lupércio, antes de passar para elas. Você que está acompanhando, né, o fórum no Senegal de perto, você viu alguma já tratativa para fazer talvez uma exibição das salas? Porque durante o fórum aqui no Brasil, a gente não teve uma transmissão, né, um link direto ao vivo para as mídias sociais de todas as apresentações, né?
Será que isso seria possível? Talvez com essa pandemia, a gente trabalhando mais nessas questões online, você acha que seria possível, talvez, transmitir alguns dos eventos online para todo mundo aqui, né, para esse pessoal desse mundão conseguir acompanhar também? Eu acho que sim. Eu acho que a internet hoje permite que a gente tenha acesso ao evento de uma forma global. Isso fatalmente acontecerá no Senegal. Mas eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos ir com um grande grupo de brasileiros, continuar o nosso trabalho de divulgação da participação da sociedade, divulgação da participação do nosso trabalho, de informar aquilo que o Brasil tem feito, principalmente agora relacionado, inclusive, na América Latina, de relações com a água. Agora, é fundamental que nós estejamos presentes no Senegal, presencialmente. Ah, tomara, né? Se for assim, né, o Lupercio está com um pensamento positivo, aí super otimista da vacina já em setembro, né? Assim, eu espero também, e quem sabe a gente poder participar, né, dessa comitiva. Também o consórcio está lá presente, mais um Fórum Mundial da Água, e levando, né, uma comitiva aqui com bastante gente do Brasil. Tomara que dê tudo certo. Antes de passar a palavra para a nossa próxima convidada, eu gostaria de relembrar a importância de todos deixarem as câmeras e os microfones desligados, assim como confirmar suas presenças no chat, informando o nome completo, instituição e e-mail, para que a gente possa enviar os certificados ao final do encontro. Então, não esqueçam de confirmar a sua presença aí no nosso chat, que também está sendo gravado, assim como esse webinar, que depois será disponibilizado também nas nossas mídias sociais, no canal do consórcio no YouTube. Então, vou convidar agora a Rose Maria Adame para suas considerações. Ela que é geógrafa, mestre e doutora em geografia na área de utilização e conservação de recursos naturais, representou a Universidade do Extremo Sul Catarinense nos comitês das bacias dos rios Araranguá e Uruçanga e a Associação Catarinense de Fundações Educacionais no Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina. Atualmente é técnica em recursos hídricos da Associação de Proteção da Bacia do Rio Araranguá, com atuação no comitê da Bacia do Rio Uruçanga. Agora saiu direitinho. É também professora universitária e participou ativamente das ações na Vila Cidadã durante o Fórum Mundial da Água em 2018. Então, Rose, eu agradeço imensamente por ter topado participar desse webinar com a gente, e a palavra agora está com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Andréia, Manu, Francisco, Lupercio, né? Me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês para falar, né, dessa experiência ímpar, tanto profissional quanto pessoal, que foi participar do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília, juntamente com uma infinidade, né, de outras pessoas que dentro desse segmento, né, do processo decisório das instâncias relacionadas, então, à água, que participaram uma infinidade de países. Então, a minha participação no evento, ela aconteceu porque o Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, a qual, como a Andréa já comentou, eu dou assessoria desde 2006, ele foi escolhido para participar de uma experiência, né, no mercado de soluções, né, que era um espaço em que nós ficávamos praticamente das 9 às 9, mostrando o nosso trabalho sobre as boas práticas e a gestão de uso de recursos hídricos. Então, nesse espaço, eu apresentei com mais 2 colegas, né, a experiência de articulação, mobilização e comunicação da Bacia do Rio Uruçanga de 2012 a 2016, e que ela envolvia, para falar um pouquinho, né, o que eu estava fazendo lá, então ela envolvia, né, uma infinidade de atividades, que era o plano de comunicação, ou seja, dizer o que era o comitê, as atividades que nós desenvolvíamos no comitê, visitas técnicas, né, aos gestores públicos envolvidos na bacia, o que é um comitê, a importância dele, o que os representantes dos gestores públicos desenvolvem dentro do comitê, a educação ambiental, que era o carro-chefe de todo esse processo, né,
organização e eventos, sempre com o intuito de mostrar o que era o comitê, a importância dele, o que é uma bacia hidrográfica, quanto de água nós temos dentro dessa bacia, quem usa essa água, né? E o cadastro de usuários de água para quando nós tivéssemos um plano de recursos hídricos, né? Também, aqui só para um parênteses, gostaria de parabenizar as minhas duas outras colegas, que foi a Eliana Maria Macari, que foi nossa jornalista, e a Cenilda Maria Mazuco, que coordenou parte dessa experiência. Eu também participei da relatoria de 2 rodas de conversa na Arena Cidadã, como o André falou, Mulheres da Água e também o futuro das águas para as futuras gerações, né? Que foi uma experiência também maravilhosa no meio daquele barulho todo, você conseguia escrever e ia dando um desespero, né? Mas foi ótimo, assim, foi ótimo, né? Eu tenho uma foto que eu estou com uma cara muito feia, eu digo, gente, o que é aquilo? Então, assim, quais foram as minhas experiências e aprendizados, né? O que eu adquiri no 8º Fórum Mundial da Água nessa experiência? Então, mais ou menos eu permaneci naquele período uns 5 a 6 dias, né? Especialmente na Vila Cidadã, e a gente dava umas fugidas para lá e para cá de vez em quando. E aí, com contatos com uma infinidade de pessoas, como o Lepércio colocou, de gênero, cidades, nacionalidades, idiomas, classes sociais, profissão, etnia, e assim vai, né? Enfim, aquela infinidade de pessoas me fez refletir muito sobre a busca individual e coletiva de cada pessoa que estava lá, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu quero sempre saber da história das pessoas, o que elas estão pensando, como é que elas chegaram até ali, né? E eu ficava, assim, perguntando, né, o que fez com que aquelas pessoas se deslocassem de infinitos lugares do mundo, do Brasil, de Brasília, para conhecer o fórum, para conhecer a Vila Cidadã, ou para vir apenas para a Vila Cidadã, né? E essa minha curiosidade fez com que eu conversasse com uma infinidade de pessoas que passaram pelo stand e que também eu conversava em outros momentos. E aí eu percebi que, pelos relatos, que elas tinham diferentes objetivos para estarem lá, né? Então, por exemplo, eu ouvi várias coisas, como, por exemplo, assim, eu vim por curiosidade, porque a professora nos trouxe, viemos para fazer uma pesquisa, eles diziam, né? Viemos porque queremos saber mais, viemos brincar, conhecer, aprender. Outras pessoas diziam, nós viemos saber o que vocês estão falando de diferente com relação à água, né? E outras diziam, não, eu vim fazer negócios, ou eu vim mostrar meus negócios, né? Então, percebi que eram diferentes objetivos para que as pessoas estivessem lá, né? E essa reflexão me fez imaginar sobre as possibilidades que o evento gerou de conhecimento para essas diferentes pessoas e também como elas mudariam as suas atitudes, né? Com relação aos cuidados com a água, e isso não só no Brasil, mas em diferentes escalas dentro do nosso planeta, né? Porque, assim, eu enquanto professora, né, e a gente tem um pouco mais de paciência, às vezes ou não, eu acredito que o conhecimento, ele é transformador. Ele é um processo lento, mas ele é transformador. E ele não transforma as pessoas, apenas elas. Ele transforma a atitude das pessoas que estão no entorno dessas pessoas que estão buscando conhecimento. Então, é muito interessante, porque quando nós definimos assim, né, Francisco, eu quero cuidar das águas, né? Como o Lupércio uma vez disse, eu sou um hidrossauro, né? Já estava há muito tempo. A gente não cuida só da água, aquela coisa líquida, né? Você tem que começar a pensar que a água, ela envolve todo um ecossistema. E nós temos que pensar que a água nos corpos hídricos, ela tem que ter qualidade. Então, nós temos que começar a pensar sobre isso, né?
E para preservar a água, né, a gente precisa pensar como é que forma a água, como é que a água nasce. Então, a gente tem que entender, estou chovendo no molhado, mas assim, as nascentes difusas, que elas vão se juntando, formam sangas, rios, ribeirões, riachos, e assim sucessivamente. E que todos esses elementos precisam de áreas de APP, né? E que as pessoas vivem nesse entorno historicamente dos rios. E também que existe uma atividade econômica que as pessoas precisam delas, e tudo precisa de água. Então, a ideia, mostrando isso, é que a gente não fica focado só na água, é que a água nos abre um leque imenso de conhecimento, né? Para que a gente possa entender a dinâmica fluvial do rio, a biodiversidade, os solos, mudança climática, segurança hídrica e tantas outras coisas, mas assim, respeitando o conhecimento de cada um, né, de cada pessoa. Não precisa necessariamente ser um técnico, um doutor no assunto, mas cada pessoa, o próprio agricultor, ele tem um conhecimento de como é a água, que dia vai chover, que não vai chover. Então, esses conhecimentos todos, né? E eu trago um pouco desses relatos que eu vivenciei nesse espaço com relação às minhas inquietações e reflexões sobre a água, né? Como não poderia deixar de ser naquele infinidade de gente no capítulo do livro que eu fui convidada para escrever. Mas eu penso uma coisa, assim, eu penso que os desafios que foram lançados, essas sementinhas que foram plantadas, né, elas não finalizam com o 8º Fórum Mundial da Água. Elas precisam necessariamente ser colocadas em prática constantemente, assim, em diferentes instâncias do território das bacias hidrográficas, para que realmente a mudança da cultura da água, ela aconteça. Mas ela não acontece por si só, assim, num tempo recorde, né? E aí vem um pouco da minha falta de paciência, né? Então, isso muitas vezes me angustia, me deixa muito angustiada. E eu me pergunto, né, lá naquelas crises todas que a gente tem, né? O que tudo que a gente desenvolve, fala, conversa, diz, desenvolve, tanto em projetos quanto trabalhos, como é que a gente diz? Trabalhos que ninguém paga nada pela gente, eu esqueci o nome, né? O que realmente muda lá na paisagem das nossas bacias hidrográficas? E muitas vezes eu saio pela bacia, porque as nossas bacias são bem pequenininhas, né? Comparadas de vocês, elas são muito pequenas. Então, eu saio para passear na bacia e eu digo, mas, gente, não mudou nada, eu estou aqui há não sei quanto século, meus cabelos já embranqueceram e nada acontece, né? E aí vem, quem sabe, às vezes, assim, um momento para que eu fique mais tranquila e para me acalentar um pouco, eu digo assim, vamos por partes, né? As mudanças, elas acontecem de forma muito lenta. Nós temos que mudar as pessoas, e as pessoas mudam as paisagens. Isso me dá um pouco de calma, né? Então, essa cultura da água, ela requer paciência, e ela requer um engajamento, né? Que nós temos que puxar os jovens, os adultos, o pessoal da terceira idade, a sociedade organizada, isso tudo nas diferentes instâncias, né? Para que realmente as políticas públicas relacionadas a recursos hídricos ou atreladas a ela de forma indireta possam realmente ser efetivadas, né, nas diferentes dimensões, tanto ambiental, socioeconômica, cultural, nesses diferentes territórios da bacia, né? E quando a gente pensa, né, essa mudança da água, mesmo de forma lenta, ela é extremamente fundamental para que a gente possa entender, né, que as ações que são planejadas e que são concretas e que são desenvolvidas pela sociedade, quando pensadas de forma com certa responsabilidade,
elas podem mitigar determinados impactos ambientais nos recursos hídricos e também reduzir a sua escassez, né? Mas, como eu falei, é um trabalho, né? Então, o legado deixado no 8º Fórum Mundial da Água, né, que foi organizado de diferentes formas, né? Num dos documentos, né, com 10 princípios fundamentais, e ele mostrou de uma forma muito, assim, clara, que o processo de gerenciar, de compartilhar, de cuidar dos diferentes corpos hídricos, né, é um papel do setor econômico, social, político, mas de todos os gêneros, de todas as idades. É também papel dos cidadãos, né? Porque a humanidade, para que a humanidade ela tenha uma perspectiva de futuro, de vida, de geração de acúmulo, porque nós sabemos que hoje sem água, vou chover de novo no molhado, né? Sem água não tem vida e sem água não tem atividade social e econômica, né? Então, nós precisamos cuidar desse nosso precioso líquido para que nós tenhamos sempre. Eu sempre digo, a água não vai acabar. O que acaba é a qualidade dela, e isso faz com que a gente tenha uma infinidade de novas técnicas para que ela tenha potabilidade e ela possa ser utilizada dentro do processo produtivo, né? E, para finalizar, expectativas, assim, para o próximo Fórum Mundial, né? Então, eu penso que essa estrutura, né, que foi montada na Vila Cidadã, com atividades, como o Lupécio falou, culturais, formativas, interativas, né, a fim de construir o quê? Diálogos, né? Para que a gente possa conversar sobre a água. Ela foi um marco na história do Fórum Mundial das Águas. É a primeira vez que eu participo do fórum, né? Mas eu acho que foi um marco. E os idealizadores e os organizadores dessas estruturas, ou dessa estrutura, né? Eles podem se sentir extremamente felizes e orgulhosos, né? Porque eles conseguiram chamar a atenção da sociedade em geral e dos gestores públicos para a água, né, de novo, usando as palavras do Lupércio, né, com maestria, de uma forma lúdica, agradável, prazerosa. Então, mas não perdendo a responsabilidade, o conhecimento das coisas. Então, gostaria de dizer que foi, assim, extremamente bom estar, né, na Vila Cidadã, no 8º Fórum Mundial da Água, e eu penso que os desafios lançados pelo Fórum Cidadão, eles nos dão uma esperança a mais, né? Porque para que a água possa ser vista como um eixo norteador primordial, tanto para a preservação e conservação das espécies, quanto para o planejamento e desenvolvimento social e cultural da nossa civilização e das civilizações vindouras, né? E, em função disso, né, eu arriscaria dizer que a estrutura pensada na Vila Cidadã, ela deveria ser incorporada e replicada nos próximos fóruns, né, mundiais da água, sempre no intuito de sensibilizar os governantes que é preciso educar a sociedade para o uso sustentável da água. E como eu falei anteriormente, o processo de educação é um processo extremamente contínuo, você tem que fazer esse processo muito, 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 e eu lembro que eu tinha um aluno que eu dizia assim, meu Deus, eu vou ter que repetir isso, ele dizia, repete, professora, nós precisamos disso, nós precisamos disso. Então, parabéns novamente aos idealizadores e organizadores, né? Foi um trabalho lindíssimo, e eu tenho certeza que o legado deixado por esse trabalho, ele trará, né, muitas ações que deixarão extremamente orgulhosos, né, nos próximos anos, quem participou, quem esteve ali. Então, me senti também extremamente orgulhosa de ser brasileira, de me fazer representar e estar ali com vocês, né, porque o Brasil sabe fazer coisas muito bonitas, ele é criativo, ele é responsável. Parabéns. Muito obrigada, Rose. A gente também parabeniza todo o seu trabalho, né, lá no comitê,
E até já tem uma pergunta aqui para você, Rose, que eu acho que vai um pouco nesse sentido, né? A Gisele Braga, se eu não me engano, é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a instituição dela, e ela pergunta como a gente pode se integrar, né? Como podemos nos integrar e ir ao Senegal? E eu acho que um pouquinho da sua experiência no comitê de vacinas mostra isso, né? Se as pessoas se integrarem mais ao comitê, a esses espaços colegiados. Então, o que você acha? Você acha que essa é uma forma de participar? Ou até mesmo se puder ir até o Senegal, tudo bem, mas que forma pode se integrar desse processo? Olha, usando um pouquinho assim o que eu desenvolvi, né? Nós, enquanto comitê, eu já trabalho há muitos anos com o comitê de bacias e durante bastante tempo eu brinco, eu digo que eu trabalhava na cozinha, né? Nós não fazíamos parte, enquanto entidade executiva, eu tinha outros colegas que participavam, mas eu ajudava no comitê a todo o processo de organização, né? E chegou um período que eu disse, não, eu também quero participar desse negócio. E, posteriormente a isso, nós fomos desenvolvendo uma infinidade de trabalhos, e muitas vezes sem receber, né? E um trabalho voluntário, e sempre mostrando esse trabalho, né? Não adianta você desenvolver coisas, desenvolve bastante seu trabalho com amor, com responsabilidade, com carinho, mas tem que mostrar. Mostra, chama a rádio, chama a TV, chama determinadas pessoas, né? Como é que eu vou dizer? E eu não estou dizendo para se mostrar no sentido não, mostra o trabalho é bom, ele precisa ser dividido para que outras pessoas incorporem aquele seu conhecimento, inovem, porque a gente está sempre aprendendo com o outro, né? E possam desenvolver. Então, os comitês de bacias hoje, eles precisam de uma infinidade de pessoas voluntárias, e mesmo participando, enquanto organizações membros, dá para fazer uma infinidade de trabalhos, né, voltados à educação ambiental, ou voltados também no auxílio técnico, né, que podem ser desenvolvidos e pensados e divulgados para o comitê, e quem sabe, quiçá, né, venha a ser conhecido e possam nos convidar, né, porque o objetivo sempre foi de fazer com que os comitês saíssem desse processo de, é uma ONG, né, eu nunca tive, assim, o objetivo de pensar, eu quero ser conhecida, nacional, não, né, o objetivo era fazer com que o comitê saísse não pensassem que o comitê fosse uma ONG, não que seja ONG seja ruim, não é isso, mas é que ele tinha uma responsabilidade de articulador, né, de todas essas entidades para fazer acontecer, para que a gestão do recursos hídricos saísse, né, de quatro paredes e ela fosse para dentro, ela fosse para a bacia hidrográfica, a gente pudesse olhar na paisagem coisas, né, e que olhasse assim, olha, aquilo ali eu ajudei a desenvolver, né. Como você falou, né, que as pessoas é que mudam a paisagem. Muito legal. E uma dessas pessoas que muda a paisagem, que sabe muito bem disso, é a nossa próxima convidada, que é a Malu. Então, vou passar aqui para vocês, né, para minha querida Malu Ribeiro, que é bacharel em comunicação social, jornalista, especialista em políticas públicas, gestão ambiental e de recursos hídricos, gestora do projeto Observando os Rios, coautora da Rede das Águas, especialista do Comitê de Políticas Públicas e Advocacy da Fundação SOS Mata Atlântica. Ela é membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do Comitê das Bacias dos Rios Sorocaba e Mete-Tietê, do Grupo Executivo do Observatório de Governança da Água, acho que eu vi o Ângelo por aí também, já mando um abraço para ele, e do GWP Brasil, do Conselho da Sociedade Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Malu, muito obrigada por sua presença, é um prazer ter você aqui para contribuir com esse diálogo, né, e abrir aí, então, um pouquinho, né, dessa discussão sobre o próximo Fórum Mundial da Água, contando com as experiências, né, que a gente teve no 8º.
Bom, é um prazer estar aqui com vocês, tantos colegas dessa causa Água para Todos, né? E realmente o PCJ sempre acolheu a sociedade civil. Acho que o Chicão é responsável por ter nos levado a SOS Mata Atlântica, o Mário Mantovani, eu, Marcelo, nossa equipe, para vários fóruns mundiais da água. Sempre foi o Chicão que promoveu essas caravanas aí de inclusão. Nós nem somos do PCJ, somos de coração, mas não somos membros do PCJ e parceiros tanto do comitê como do consórcio há muitos anos, a SOS Mata Atlântica. Mas eu queria trazer para vocês essa visão de participação nesses grandes fóruns do olhar de uma ONG, né, o olhar de uma organização não governamental que trabalha sempre de forma voluntária, com redes de voluntários, então, para organizações da sociedade civil, sobretudo até meados dos anos 80, até a nossa Constituição de 88, ser ambientalista era ser ativista, né, era trabalhar de forma voluntária e muito empírica naquelas causas que nos são demandadas e que a gente precisa levar adiante. Mas nossa atuação em água, né, a nossa experiência em grandes encontros, veio da organização, da preparação da Eco 92 no Brasil. Nós conseguimos, na SOS Mata Atlântica, realizar uma ampla campanha com uma petição física. Naquela época a gente não tinha internet, né? Então, nos anos 90, de 91 para 92, nós fizemos a primeira petição pública pela despoluição de um rio brasileiro, que foi o pedido da despoluição do rio Tietê, né? Isso se transformou na nossa principal causa de mobilização na SOS Mata Atlântica, depois da defesa da própria floresta, né? De rasgar a bandeira do Brasil para denunciar, estão tirando o verde da nossa terra, antes da Constituição de 88, não era como hoje, que todo mundo pode pegar a bandeira do Brasil e sair por aí fazendo manifestação do jeito que quiser. Então, foi uma ousadia dos comunicadores que, naquela época, denunciaram para o mundo que estavam tirando o verde da nossa terra, degradando a Mata Atlântica, e qual o impacto que isso trazia para a sociedade. Então, nosso primeiro desafio era mobilizar as pessoas durante esses anos que antecederam a Eco 92 e participar desses grandes encontros internacionais que viram tratados, promovidos pela ONU, que é diferente de um fórum privado como o Fórum da Água, levando lá a elaboração nos anseios das nossas comunidades quilombolas, indígenas, ambientalistas, para a Eco 92, sobretudo para o que foi o documento com maior participação social voluntária, que foi a elaboração da Declaração dos Direitos da Água, um documento extremamente importante que foi aprovado na Eco 92. E lá eu participava não só como ambientalista, mas principalmente como jornalista, e acompanhei o Raoni e várias etnias indígenas com o Sting, que andava, né, era um sucesso ver o Sting naquela época. Eu era pessoalmente fã do Police, para quem não conhece, não foi dessa época, vale a pena ouvir. Mas naquele encontro do Fórum Global, eu cobria os indígenas com a dificuldade que era a barreira da língua naquela época, né? Era muito difícil. Hoje, qualquer criança nossa fala inglês, está familiarizado com as ferramentas, mas naquele momento era um diferencial no currículo. Quem sabia falar inglês, e não era o meu caso, eu não falava inglês. Mas acompanhando o Fórum Global, nesse encontro dos índios, o que mais me marcou e o que me levou a escolher a bandeira da causa água como a minha bandeira pessoal e institucional foi a fala dos índios do Colorado para os nossos índios brasileiros naquele Fórum Global.
eles diziam, num alerta para os nossos índios, principalmente o Raoni, que é o grande líder, né, das comunidades indígenas nossas, que nós precisávamos nos preocupar em demarcar água e não demarcar terras, porque ao demarcar terras sem água, você leva toda uma civilização, toda uma cultura ao declínio. E nós ainda éramos pioneiros no Brasil, e aí está o Lupércio, que contribuiu muito para isso, para dividir o nosso território em bacias hidrográficas. A nossa Lei Paulista das Águas foi aprovada em 91, então, sob esse clima de vontade de participar, de trazer as pessoas para essa participação, para essa discussão. Então, na nossa cabeça, nós tínhamos aquele formato da ONU, né, das grandes conferências da ONU, como uma grande oportunidade da sociedade levar suas bandeiras, suas causas, seus anseios, sonhos e modo de vida. E nós imaginávamos que no Fórum Mundial da Água, aqueles preceitos, aqueles princípios da Agenda 21, sobretudo do capítulo 18, que ajudamos todos nós a escrever, né, que fala da participação da sociedade e o que fala especificamente da água, né, na Agenda 21, nos traria hoje a uma conversa muito mais de celebração dos direitos de acesso à água e ao saneamento do que de reivindicação propriamente dita, né? Mas como isso não se efetivou de uma forma, da forma como nós pensávamos, a SOS Mata Atlântica entendeu ser importante levar à sociedade civil aquelas vozes que nós tínhamos conseguido reunir na Eco 92, no Rio de Janeiro, para um grande encontro do Fórum Mundial da Água. E a primeira vez que nós conseguimos fazer isso foi no encontro, se não me engano, de 2006, na Cidade do México. O encontro da Cidade do México, para nós, foi muito marcante e nós conseguimos participar graças à nossa querida Ninon Machado, que na época era uma das precursoras da defesa da discussão de água e gênero, e trazia para nossas políticas públicas, para a nossa questão de representatividade, legitimidade, que são temas que a gente sempre leva para os nossos fóruns, né? Fórum Nacional de Comitês de Bacia, Rede de ONGs da Mata Atlântica, Fórum de Comitês Paulistas, Gaúcho, Mineiro, etc., entre tantos outros, a questão da representatividade e da legitimidade no exercício da participação. E lá no México, nesse nosso primeiro encontro, nós tivemos a oportunidade, por meio da Ninon, de levar vozes de mulheres brasileiras sobre a questão da água. E no estande do GWP e do GWA, nós tínhamos, então, um espaço que, para nós, foi uma sementinha do que a gente imaginava conseguir ter no 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília, que a SOS Mata Atlântica conseguiu, graças ao apoio de empresas privadas que nos patrocinam, né, principalmente o nosso projeto Observando os Rios, levar 40 voluntários da nossa rede de monitoramento de qualidade da água, distribuídos ao longo do Brasil. Nós temos eu tenho o prazer de coordenar uma equipe que acolhe nessa rede das águas, no Observando os Rios, 3.500 voluntários. Então, é uma grande rede de pessoas que mensalmente vão para a beira dos rios de suas comunidades e municípios e analisam, coletam, medem a qualidade da água, e que a gente conseguiu traduzir para essas pessoas o que é qualidade da água, o que é enquadramento de um rio, como essas pessoas podem participar de igual para igual nesse nosso linguajar técnico, científico, institucional dos comitês de organismos de bacia. Então, para a SOS Mata Atlântica, essa jornada de participação nos fóruns, né, foi uma jornada de aprendizado
e de dar as mãos, para poder levar as vozes desses nossos rios para todos esses encontros. Lupercio citou o encontro de Istambul, na Turquia, e para a gente foi uma grande oportunidade, porque a SOS Mata Atlântica, graças ao patrocínio e parceria que nós tínhamos naquela época com a Coca-Cola Company e com a Coca-Cola Foundation, nós fizemos um grande jantar no Canal do Bósforo, maravilhoso, para toda a delegação brasileira, e isso feito por uma ONG, né? Então, foi uma quebra de paradigma, porque, ao mesmo tempo que nós tínhamos, durante esses encontros, chefe de estados, eu me lembro uma vez, o presidente da França, nesse Fórum do México, perguntando para mim, mas por que uma ONG precisa monitorar a qualidade da água no Brasil? Isso não é papel do órgão público, do agente de controle de poluição? A gente falava, mas é da sociedade também. O olhar da sociedade é muito diferente. O olhar da sociedade carrega valores e saberes que o olhar técnico, científico, muitas vezes não carrega, né? Outro aprendizado que veio dos nossos colegas irmãos indígenas, passados esses encontros do Fórum aqui no Brasil, foi o rompimento da barragem em Mariana, da Vale, né, que acabou afetando todo o Rio Doce, e a irmã do Ayrton Krenak, que mora lá na bacia do Rio Doce, no médio Rio Doce, num encontro comigo, que tinha monitorado a água, que tinha dado uma entrevista para, sei lá, Fantástico, ou Jornal Nacional, não lembro, um desses grandes veículos de comunicação. Foi Fantástico que acompanhou a gente naquela expedição. Eu tinha dito que, olha, olhando para o rio, a nossa sensação é muito ruim, é terrível, o rio está completamente morto. E ela veio falar comigo. Ela vai me dizer, você não pode dizer que o rio está morto. O rio, para os Krenaks, é um ente sagrado. E um ente sagrado não morre. Quando muito, ele está na UTI. Ele vai ficar lá séculos, mas a idade do rio é milenar. Então, você não pode dizer que ele morreu. Não se mata um Deus. Não se mata um ente sagrado. E aí, eu incorporei um novo olhar. Então, o rio, assim como o meu rio, onde eu aprendi a nadar, o Tietê, muitos de vocês aí no Piracicaba, não estão mortos. Eles podem estar numa condição de degradação, mas não mortos. E foi com esse espírito, então, que nós fizemos a jornada de construção para o 8º Fórum Mundial da Água, trazendo todas essas experiências de décadas, né, de brigar para a sociedade civil ser ouvida nos fóruns da ONU, nos fóruns não governamentais, como o Fórum Mundial da Água, tendo a felicidade de ter no Conselho Mundial da Água o Benedito Braga, o Lupercio, ou seja, homens brasileiros que se dedicam a essa governança da água, né, a nós termos essa legislação que a gente colheu e colhe os frutos ainda hoje, mas principalmente de ter podido usar e trabalhar como jornalista e mulher na plataforma Sua Voz. Foi uma plataforma eletrônica que reuniu todos os temários do 8º Fórum Mundial da Água, aqueles diálogos que antecedem ao encontro, então eram virtuais, e ali a sociedade civil, com conhecimento científico, técnico ou não, usando essas ferramentas para tradução, né, simultânea. A gente conseguiu criar um ambiente de diálogo que se mantém até hoje. Eu recebo e-mails e mensagens, WhatsApp, de uma rede de colegas que, se não fosse a tecnologia dessa plataforma, jamais eu teria encontrado, né? Pessoas de países de língua portuguesa, pessoas de empresas da Alemanha que acabaram vindo visitar o Centro de Experimentos Florestais da SOS Mata Atlântica,
por causa de conversas que tivemos sobre a relação entre água, floresta e clima nessa plataforma Sua Voz. Então, eu queria até complementar a resposta da pergunta que foi feita para a Rose, como que a gente pode participar? Por meio de plataformas virtuais, como essa que nós estamos fazendo agora, mas que abram, que tragam uma inclusão de saberes, de olhares, de conhecimentos, né, para os temas que serão levados ao fórum. Eu acho que essa é a primeiro grande legado, e está no artigo que eu escrevi para o livro, do 8º Fórum Mundial da Água. Isso foi muito diferente. A Vila Cidadã já foi totalmente enaltecida aqui, reforçada, mas lá em Marseille nós tivemos uma feira de soluções, um mercado de soluções, e a SOS Mata Atlântica apresentou esse projeto Observando os Rios lá em Marseille, nessa feira. Só que a feira de soluções ficava num lugar distante do encontro mais importante, né, das discussões mais importantes. E acho que Brasília conseguiu, de um jeito até muito com a nossa cara de Brasil, reunir tudo naquele mesmo espaço, resolver a situação de onde as pessoas comiam. Então, por mais que parecia que a gente estava numa verdadeira Babilônia, né, com várias pessoas, várias línguas, vários olhares, mas também aconteceu o FAMA, que foi o Fórum Alternativo da Sociedade Civil, nas universidades, nas ruas. Então, você saía nos bares, a discussão era água, você saía para comer e as pessoas estavam falando de água, e de várias gerações, várias formações. Isso acho que é muito rico e é muito característico do Brasil. A gente não sentiu isso em nenhum dos outros fóruns. É uma oportunidade, eu acho que imensurável, você poder ir a um outro país. O único que nós não pudemos ir foi o anterior ao do Brasil, da Coreia do Sul. Nós, na SOS, não pôde ir, estávamos num momento muito tenso aqui no Brasil, como estamos agora, né? Eu acho que a questão da água, a Política Nacional de Recursos Hídricos, não vem sofrendo ataques que o sistema de meio ambiente está sofrendo, né? Não está passando boiada, nem tem ameaças de boiadas passarem sobre o sistema de recursos hídricos, embora ele venha perdendo o status nos últimos anos. Nós tínhamos uma Secretaria Nacional de Recursos Hídricos no Ministério do Meio Ambiente, uma Agência Nacional de Águas, que era o braço executivo, digamos assim, de implementação do nosso sistema, e agora nós não temos isso, não estamos mais no Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, saímos para uma outra caixinha. Temos aí uma sensação de um certo stand-by, né, em termos de participação, de engajamento da sociedade. Deveríamos estar agora colhendo vários frutos. Foi aprovado recentemente, semana passada, no Senado, o novo marco regulatório do setor de saneamento, que vai ter impacto, sobretudo grande impacto na nossa gestão das águas, mas que também não inova da forma como nós gostaríamos, né? Nós conseguimos, via Fórum Mundial da Água, me lembro que do México, no 6º Fórum Mundial da Água, aliás, o México, acho que era o 6º, né? O 6º Fórum Mundial da Água, nós trouxemos de lá do México para o Brasil uma agenda que em São Paulo foi fundamental, a agenda dos municípios verde-azul. Era a carta do México para as águas, e isso fez com que os prefeitos, até hoje, dos nossos municípios, disputem esse ranking da agenda verde-azul no Palácio dos Bandeirantes, recebem um diplominha, o que está sendo feito em termos de educação ambiental, de unidade de conservação municipal, de fundos, de governança para a água e para a floresta, para a agenda marrom, né? Então, foi um avanço. Depois, em Istambul, todos nos reunimos e pressionamos e marchamos até o Brasil para o reconhecimento do acesso à água e ao saneamento como direito humano. Lá em Istambul, o Brasil, infelizmente, teve uma representação
das nossas embaixadas muito tímida e na contramão do reconhecimento desse direito, mas depois fizemos bonito e lutamos por isso. Mas quando chegamos ao 8º Fórum, aqui em Brasília, estávamos saindo de um impeachment, né? Estávamos com uma situação institucional, política, muito difícil, muito frágil. O nosso presidente em exercício, presidente da República, então, Michel Temer, não foi à abertura do fórum, né? Foi muito triste para nós, porque ali seria um momento do Brasil celebrar, né? Eu me lembro quando a gente estava no México, a ministra Marina Silva, na época, chegou com o nosso primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos, que tinha ali a cara de todo mundo. Podia ter suas fragilidades, seus defeitos, mas era o primeiro. O Brasil estava levando a sua política pública para o mundo, né? E hoje o Brasil virou pária do mundo. O pior país, o segundo pior país, só perdemos para os Estados Unidos, esse ranking horrível de combate ao enfrentamento ao coronavírus, à pandemia, e de desmonte das políticas de meio ambiente que todos nós somos corresponsáveis. Então, eu conclamo a todos os colegas aqui para que a gente estimule a participação de todos os brasileiros, brasileiras, de todos. Malu, um minutinho. Acho que desativaram seu som aí. Alguém sem querer, espero. Oi, voltei. Será? Acho que, não sei onde eu tinha parado, né? Mas eu queria dizer que conclamo a todos os colegas, a todos que estão aqui, para que a gente mantenha essas plataformas digitais, talvez, Lupercio, poder restabelecer a plataforma Sua Voz. Eu sei que ela teve um apoio do PNUD, da Unesco, para funcionar, né? O Glauco Kimura vai estar aqui também falando, ele foi um dos grandes coordenadores dessa ferramenta, mas se não for a plataforma Sua Voz, que seja outra, para que a gente possa reunir, então, esse movimento, essa onda de contribuição até o Fórum no Senegal, seja presencial ou virtual, que o Brasil possa mostrar lá fora para o mundo que, apesar do desmonte das nossas políticas públicas, as nossas instituições estão firmes, as nossas organizações também, e que na gestão da água continuamos aqui ativos, lutando para que essa governança seja um direito, não uma utopia, mas um direito real implementado para todos nós. Muito obrigada, adoro estar com vocês, e que a gente possa ir, né, Chicão, juntos ou virtualmente para o Senegal. Grande abraço. Obrigada, Malu, a gente te adora também, é muito bom ter você nos nossos encontros. Já tenho uma pergunta para você, Malu, mas antes eu gostaria de agradecer, tem um pessoal assim do Brasil todo aqui no nosso encontro, pessoal lá da Bacia Hidrográfica, Subbacia Hidrográfica do Rio Salgado, no Ceará, pessoal da BRK de Limeira, Secretaria de Educação de Itatiba, Piracaia, do CEMADEM, vários alunos do Prof. Água, né, o mestrado profissional da Ana, Rio Claro, Santa Bárbara, Caieiras, tem um pessoal lá da Amazônia. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu vi a Soraya também por aí. Soraya é outra maluca pela água, esteve aí na organização também, ajudando a gente lá no fórum com o Lupercio. Muito obrigada mesmo, Soraya. Você também está no nosso coração. E outro querido que está aqui, que mandou a pergunta que eu vou passar para a Malu, é o Ângelo Lima. A gente falou dele, é o secretário executivo do OGA, Observatório de Governança da Água. Um pouquinho da sua fala, Malu. Ele fala, é realmente possível, a pergunta dele, é realmente possível democratizar a participação social nos fóruns mundiais da água? Quais os mecanismos para isso? Pergunto, porque a participação social, pergunto, pois a inscrição é paga, e a maioria dos nossos eventos de recursos hídricos são gratuitos. Ângelo e a todos os colegas, esse é um grande desafio. Aqui no Brasil, um dos esforços
foi estender a inscrição gratuita para um número de participantes. Isso acho que foi uma conquista, foi a primeira vez que aconteceu. As plataformas digitais, eu acho que ampliando uma plataforma como essa, a Sua Voz, né, a Voz da Água e tal, é uma forma de trazer essa participação. Agora, assim como nos fóruns globais da ONU, precisa ter um grupo que faz a ponte entre esse fórum paralelo e o fórum oficial. Então, que aproxime as reivindicações, as pautas levantadas no ambiente virtual e da sociedade para o ambiente formal, institucional. Eu acho que isso é um desafio a ser levado, sobretudo, para um país como o Senegal, né? E para nós aqui é um desafio permanente vencer essa nossa limitação, sobretudo da nossa linguagem técnica, para levar essa informação para o cidadão comum, né? Vejam que eu até ouvi o senador Contarato, no Twitter dele, no dia da votação do marco regulatório do setor de saneamento, ele dizia, olha, eu recebi vários pedidos de lobbies em favor da aprovação da lei do marco regulatório do saneamento de empresas do setor de saneamento, mas eu não recebi nenhum pedido de pessoas excluídas do acesso à água tratada ou de um vaso sanitário. Por que isso? Por que essa questão tão importante, né, direito elementar à saúde, nós estamos vendo isso na pandemia, não é trazido pelos nossos cidadãos para aqueles que nos representam? Então, Ângela, eu acho que esse é o nosso desafio, é o papel não só das nossas organizações no Observatório de Governança da Água, que é mostrar justamente como é que essa distância pode ser encurtada, mas principalmente de trazer o parlamento, de trazer o judiciário, né? Nós tivemos, acho que foi a primeira vez que um Fórum Mundial da Água teve a participação do judiciário e do parlamento, não só do parlamento das nações, né, federal, mas dos parlamentos municipais, vereadores. Agora nós vamos ter uma eleição. Em qual ranking está a água nessa eleição municipal, que vai ser uma eleição diferente? Então, acho que é por aí a forma de ampliar a participação, e a participação virtual pode ser gratuita, pode ser permanente, inclusive. Com certeza. Eu vou passar para os nossos outros palestrantes também, agora para o nosso diálogo. Lupércio, Rose, se vocês quiserem complementar um pouco dessa pergunta que foi feita para a Malu, quais são as suas impressões, quais são os nossos desafios aí para o Senegal. Então, vamos mobilizar aí, Lupércio, vamos fazer essa plataforma de novo, a Sua Voz, né, para o Senegal. O que vocês acham disso tudo? Eu acho que nós temos que retomar uma construção, e foi uma construção que, como a Malu levantou, se iniciou lá no México. Hoje a gente tem o envolvimento muito claro nas questões de gênero, bem lembrada ali, não, Malu, do envolvimento da mulher, bem levado também que o jovem tem participado mais dessa experiência de se envolver com governança e poder decisório. Nós conseguimos envolver crianças, então eu acho que retomar a plataforma, talvez em contato com a nossa representação no Conselho Mundial da Água, para verificar se a gente pode fomentar isso dentro do Brasil, talvez partindo da gente até o protagonismo de criar uma plataforma dessa, porque eu tenho certeza absoluta de uma coisa, toda a rede que a Malu citou, ela rapidamente se reconstrói. As pessoas que se envolveram com as questões da água no 8º Fórum, essa coisa que ressoou no mundo inteiro, é uma coisa latente, ela basta você criar a oportunidade, essas pessoas participam, e se não podem estar no Senegal, vão participar apresentando soluções. Eu acho que nós vamos ter um fórum que vai estar em plena era digital transformada.
a atual pandemia promoveu uma aceleração nesse mundo digital extraordinária. Então, eu acho que provavelmente teremos um fórum onde o digital vai estar muito presente. O que isso permite? Permite que pessoas do mundo inteiro possam participar online de um evento desse. Então, nós só temos que abrir essas oportunidades. Eu posso fazer isso e vou fazer isso através do Conselho Mundial, pelos amigos que eu tenho, para tentar viabilizar, se não presencialmente, para tentar viabilizar uma participação brasileira efetiva, porque o brasileiro, ele consegue essa coisa do carisma nosso. O brasileiro consegue puxar e trazer as questões da água para dentro da nossa casa. Então, é uma grande ideia, vamos tentar fazer isso de uma maneira que não seja só o Brasil, mas que a gente possa reconstruir essa rede a nível mundial, claro. Só complementando, eu também acho que é de extrema importância, né, essa participação social no nono fórum, e essas parcerias, né, dos comitês, das agências, dos consórcios, elas são de extrema importância. E muitas vezes elas estão ali à mercê, né? Como você comentou, por que não tem pessoas que se manifestam, né? Às vezes elas ficam receosas, né, de se manifestar. Então, se o Rebob chama, se o consórcio PCJ chama, se essas grandes entidades fizerem esse papel, né, de chamar as diferentes instâncias, né, delegatárias, eu acredito que nós vamos ter uma rede maravilhosa e uma participação, né, do Brasil, assim como dos outros países, de extrema importância, principalmente da sociedade civil, no nono fórum. Até o Ângelo está lembrando aqui, né, que o Sua Voz foi uma parceria entre o PNUD e a ANA, né, foi principalmente o PNUD que garantiu o Sua Voz. A gente vai ter, como a Malu falou, a gente tem o Glauco, da Unesco, participando aqui com a gente durante a semana de debates, né, de diálogos. Tem a Tatiana, a gente falou da contribuição, né, dos jovens, a Tatiana, que é da ONG, né, Favela, que tem uma articulação muito legal, e agora nesse período de pandemia também, trabalhando com as comunidades mais carentes, né, e até o Luiz Eduardo colocou aqui no chat para a gente, né, que falou que, na verdade, o que acontece é que nós ainda entendemos que a água é uma coisa qualquer, né, a gente não consegue perceber que a água é vital, mas não é vital da boca para fora, é vital porque ela limita a vida, e que os brasileiros entendem que a água é algo muito comum, porque nunca estiveram verdadeiramente sem ela. A única maneira que eu vejo de mudar isso é trazer a comunidade mais próxima da realidade das questões hídricas, né, e esse é um desafio muito grande nosso, né, de trazer os jovens, e aí já vou mudar um pouco a minha fala, né, a gente fala de trazer para o nosso colegiado, para as nossas ações, mas da gente também ir até esses locais, estar mais próximos, né, dessas populações que geralmente não têm acesso a algumas informações, né, até o Francisco, se quiser dar uma palavrinha, entra no debate aqui também, Francisco, com a gente, né, que a gente brinca aqui na nossa região PCJ, só falta camelo, porque a gente tem, né, um estresse hídrico muito grande, né, a região só não sofre com a falta d'água porque a gestão aqui tem sido feita, né, há muito tempo, e o comitê, consórcio, a gente fala que toda a família PCJ está bem unida e trabalhando junto para a gente, né, não passar dificuldades. Mas essa aproximação, né, e para a participação mesmo de todos, né, ter uma participação heterogênea, ampla, complexa, né, com igualdade de gênero, enfim, como é que a gente faz isso, né, de que forma a gente consegue promover tudo isso? E aí, dessa questão que o Luiz colocou, né, da gente estar mais próximo da comunidade, tem deixa eu achar aqui a pergunta para vocês. Foi da Gisele, novamente, né, que ela falou que foi voluntária na Bacia do Paraíba do Sul, e ela atuou, né, com pescadores artesanais, e tem interesse, Malu, de saber um pouco mais sobre esse Observando os Rios, né, o projeto, se ela pode ter acesso à série histórica,
Então, o quanto é importante a gente, né, trocar essas informações até por meio desses projetos, como que a Malu apresentou do Observando os Rios. Eu respondi para ela lá no chat, eu não sei se as pessoas estão seguindo as respostas, mas eu posso tanto mandar por e-mail, coloquei meu e-mail aí, como os dados estão no nosso portal, né? A SOS deixa tantos dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que nós fazemos em parceria com o INPE, mostrando o ranking da restauração florestal, da cobertura florestal da Mata Atlântica ou do desmatamento no nosso portal. Agora nós vamos lançar em breve, até setembro, os dados por bacia hidrográfica, então acho que isso vai ser importante para os comitês de bacia, para os gestores, né, o status da Mata Atlântica por bacias, e do Observando, sim, você encontra todos os dados lá, os monitoramentos, todo ano, todo mês de março, no Dia Internacional da Água, a gente faz um balanço da evolução dos indicadores nos 17 estados do bioma Mata Atlântica. E vocês acham que a pandemia ela vai mudar essa visão que as pessoas têm da água? Vocês acham que pode, de certa forma, mostrar, né, como o João, né, que falou, o João ou o Luiz, sobre essa importância, né, das pessoas verem o quanto a água é vital, que parece que a gente ainda não sentiu isso? Vocês acham que a pandemia pode ajudar nessa questão? Eu acho que a relação da pandemia com a água vem muito mais explicitar o link água e saúde, né? Porque o que faz as pessoas mudarem comportamento em relação à água, no caso da região sudeste, pelo menos na nossa percepção, foram as crises hídricas, né? Mudança climática, esses impactos pela indisponibilidade, por ter que conviver com um menor acesso, o engajamento das pessoas, principalmente no estado de São Paulo, durante a crise hídrica de 2014 a 2015, mudando comportamento, criando soluções cisternas em suas residências, né? As nossas mudanças infralegais, como a ampliação da água de reuso e de outras tecnologias, acho que isso está muito na cabeça das pessoas em relação ao impacto de clima e de escassez. Já no caso da pandemia, nós estamos num período de escassez, crise hídrica, né, escassez intensa na região de Curitiba, no sul do Brasil, agora no sudeste, justamente no momento onde o que se fala para combater a pandemia é lavar a mão, né, consumir mais água e ter mais acesso à higiene, e aí mostrando a quantidade de pessoas em condições de vulnerabilidade que não têm acesso a água nenhuma. Nós não temos banheiros públicos nas ruas, nós não temos bebedouros públicos nas ruas, né? Eu moro numa cidade histórica de 1610, Itu, no interior de São Paulo. Aqui tem bairros que tem aquelas bicas que são potabilizadas, onde o povo vai lá e pega água. Durante a crise hídrica que nós enfrentamos em 2015, a cidade ficou 9 meses sem abastecimento público com rodízio, foi um caos. Essas bicas socorriam as pessoas, não só da cidade, mas outras que existiam também de fontes da então Skin Cariol, hoje Heineken, né, que socorreu a população. Mas e em São Paulo, em Campinas, Sorocaba, e nos grandes centros, como é que essas pessoas em alto grau de vulnerabilidade têm acesso à água, no Rio de Janeiro, etc., né? Então, eu acho que isso fica esse alerta, né? Olha, é essencial e a água faz parte da saúde, porque é difícil, por mais grande que seja o número de doenças de veiculação hídrica que levam brasileiros ao óbito ou à internação em leitos hospitalares em nosso país, as pessoas não associam que saneamento é saúde pública. Talvez o legado da pandemia seja esse, né? Eu acho que o Lupércio também queria contribuir. Eu queria destacar, nessa época de pandemia, a grande oportunidade que os comitês de bacia vão ter. Por quê? Os comitês de bacia são representados por todos os segmentos da sociedade. Numa época em que você alia o medo do vírus
a uma situação econômica ruim, a água passa a ser, vamos dizer assim, aquele agregador. E os comitês de bacia, justamente porque têm os seus colegiados formados por representantes dessa sociedade nossa, têm uma grande oportunidade de ser protagonistas de grandes reformas, de grandes discussões dentro das suas bacias hidrográficas. Se nós não fortalecermos as nossas instituições, e as nossas instituições, o espectro dela é grande, desde reconhecer a ANA como a nossa Agência Nacional de Águas, o seu comando nacional, e todo o trabalho que ela tem, reconhecer os comitês de bacia, porque eles têm uma permeabilidade na sociedade de fácil integração nas questões da água, fortalecer os próprios órgãos gestores que precisam, nessa hora, ter aí a rédea para ter saneamento, principalmente para as populações mais pobres. Nós temos que estar muito integrado, principalmente nessa época, em exaltar a necessidade de fortalecer todos os entes do nosso sistema. A Malu lembrou bem, hoje a gente está um pouco mais levando pedra do que tentando se preocupar com a construção, mas nós precisamos aproveitar essa época, de uma época em que a higiene, vamos dizer assim, está acima de qualquer coisa para destacar o papel que a água tem. E eu invoco que os comitês de bacia, os organismos de bacia, como o próprio consórcio, aliados aos nossos órgãos gestores, dos estados e a ANA, nós podemos levantar uma bandeira forte aí, que tem o saneamento, que tem a recomposição ciliar, que tem a capacidade estratégica de garantir água para todos. A minha fala vai um pouco em complementação, né? Aqui em Santa Catarina, nós estamos com um problema seríssimo de estiagem, apesar de hoje estar chovendo bastante aqui. Santa Catarina, ela tem um período, né, de estiagem histórico já, de mais ou menos abril a junho, né? Então, é o período que chove menos, que tem um menor número de dias também com chuvas, né? E esse ano, a estiagem, ela foi extremamente acentuada. Então, em toda Santa Catarina, nós estamos com problemas muito sérios nos nossos rios, e nós estamos fazendo um evento, né, agora, amanhã, virtual também, e que ele vem, né, ao encontro dessa discussão de estiagem e também do coronavírus, né, porque muitas empresas nos colocam, já procuraram o comitê, isso nos deixa muito felizes, né, como é que elas poderiam contribuir para produzir água dentro da bacia, né, e elas nos colocam, e grandes empresas até com capital multinacional, nos dizendo se o coronavírus, né, ele não tivesse dado essa pausa, a falta de água, né, para o processo produtivo teria parado a empresa, né? Então, mas parou praticamente 50%. Então, eu acredito que é um momento, né, de repensar tanto esse processo da saúde, né, e saneamento básico, quanto, bem, nós temos um problema sério de estiagem, que historicamente é conhecido. O que nós fizemos com esse conhecimento, né? Então, é um momento de planejamento. Então, nós convidamos o setor da agricultura do estado de Santa Catarina, a Fiesc, que envolve as empresas e as agências reguladoras de água, e também convidamos um meteorologista, né, porque acho que isso é muito legal, para que nós possamos, então, conhecer um pouco a realidade dessas grandes instituições, o que elas estão fazendo, como é que elas estão orientando, né, as suas entidades, e também para fazer um pacto, né, para fazer um acordo, e esse acordo que vai envolver essas três grandes entidades que mais utilizam água e, por consequência, tem mais problema no período da estiagem, acentuado agora com a pandemia, né? Então, eu acredito que nós estamos num momento de crescimento, né? Ok, nós estamos com um problema seríssimo,
né, de saúde pública, de falta, né, vou usar uma expressão de leme, né, de falta de planejamento, né, com relação a esse problema, mas é um momento de extrema importância. Eu gosto de crise, assim, é um momento de crise de extrema importância, que diz assim, ó, o que nós vamos fazer, cidadãos, empresas, já que a gente não tem muito, né, não tem muita, né, uma pessoa forte que nos dê uma dica. Isso é muito interessante, porque cria faz com que as pessoas saiam do mesmismo, né, e elas comecem a colocar grande parte do conhecimento delas, influenciar várias pessoas, e os comitês da bacia, tanto Araranguá e Uruçanga, e aí nós temos 3 bacias hidrográficas, Uruçanga, Araranguá e o Mampituba, que seriam os afluentes catarinenses do Mampituba. Nós estamos desenvolvendo esse diálogo e acreditamos que vamos ter um resultado muito legal com relação a isso. É um planejamento, sim, mas é já um grande passo para futuros processos de implementação, né, para que nós tenhamos água no período de estiagem, né, porque isso a curto, médio e longo prazo, porque para que nós possamos produzir água dentro da bacia, não é um processo rápido, né? E é um processo que envolve várias parcerias. Então, eu acredito que nós estamos num momento, sim, de muito dolorido, muito complicado, mas é um momento extremamente criativo, né? Ai, assim a gente espera, né, Rose? Acho que é um crescimento, com certeza, e a gente vai passar dessa e vai aprender, né, e vai conseguir criar novas formas da gente se relacionar também, né? Então, a gente tem que, Francisco, só eu vou ter que passar para os palestrantes, porque já deu 3h30, o Lupércia Malu tem outra reunião, mas eu já vou passar para você, não foge não, você vai continuar falando. Eu só vou passar para eles, para as palavras finais, para eles poderem se despedir do público. Malu, primeiro, agradeço sua presença, é muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal, para mim é um enorme prazer, um triplo prazer de encontrar amigos, de poder trazer aí propostas, né? Acho que foi muito legal, Lupércio, se a gente puder sair com a construção ou retomada dessa plataforma. Ângelo, vou ficar aqui mandando perguntas para você quando você estiver falando também, você e Samuca, e que a gente comece aí a traçar os rumos para o Senegal. Fica aqui a nossa sugestão. Qual pauta a gente elege como prioridade para levar como a nossa contribuição ao 9º Fórum? Grande abraço a todos. Muito obrigada, Malu. Lupércio, você agora. Da mesma forma, o prazer é imenso, apesar de que virtualmente a gente gosta muito do calor humano, de se abraçar, de se olhar nos olhos, mas foi muito bom ver todos vocês. Somos todos malucos pela água, então encontrar assim, mesmo que virtualmente, é excelente. Eu acho que com a integração de todos, eu acho que esse início do fortalecimento da nossa integração, da nossa redescoberta do caminho do Fórum, eu acho que nós vamos chegar num time bom lá presencialmente no Senegal, se Deus quiser, mas virtualmente com grandes propostas do Brasil. Tá? Eu agradeço, quero acompanhar, se possível, todos os dias, porque eu acho que vou reencontrar grandes amigos nos outros dias, mesmo que virtualmente. Obrigado a todos. Com certeza, Lupércio, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, estado aqui com a gente hoje. E a Rose também. Rose, foi um prazer te conhecer, mesmo que virtualmente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a todos, Lupércio, Malu, Francisco, um prazer revê-los, né? Gostaria de agradecer e dizer que estou muito feliz e muito agradecida por poder participar dessa participação mesmo virtual, né? É isso aí, Rose, obrigada, um abraço para você, e eu passo para o Francisco, para suas considerações,
O Ângelo está aqui também, né? Tem tanta coisa para a gente discutir, né, Ângelo? Tantas perguntas. E amanhã o Ângelo vai estar aqui com a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Francisco? Bom, parabéns a todos. O que aconteceu aqui hoje foi muito mais forte do que a gente possa imaginar. E tem uma proposta, que a gente formalize aqui o pacto da Fênix das Águas Renascidas rumo ao Senegal. E com palavras fortes ditas aqui, como organização, temos que estar organizados, valorização, valorizar os comitês de bacias, os consórcios, Agência Nacional de Águas, Conselho de Recursos Hídricos, valorização e, acima de tudo, negociação. Nós somos capazes de fazer isso, somos criativos para fazer isso. Então, eu acho que a Fênix das Águas nasceu aqui hoje. Obrigado a vocês. Estou realmente emocionado. Como maluco pela água que sou, estou emocionado e grato a vocês. Andréa, já te caracterizaram até apelido pela condução do evento. Você teve a missão e cumpriu. Foi mais que o pontapé inicial, gente. E vamos estar juntos e unidos. Muito, muito obrigado. Ai, muito obrigada, Francisco, nosso hidrossauro do PCJ. Chicão, até emocionou a gente aqui, muito obrigada mesmo. Né? Eu acho que esse evento deixou um gostinho de quero mais, e a gente já vai trabalhar agora para conseguir, como o Francisco bem resumiu, né, nesse final de webinar, tudo que a gente precisa fazer para estar cada vez mais unido e preparados aí para continuar lutando, né, por uma água, qualidade em quantidade para todo mundo. E eu faço o convite de novo para vocês que nos acompanhem, né, para que nos acompanhem nessa semana de diálogo sobre o Fórum Mundial da Água. Amanhã conversa sobre gestão da água frente às mudanças climáticas. Teremos aqui o Ângelo de novo com a gente, agora como palestrante, e também o Rui Brasil e o Glauco Kimura, com a moderação do Flávio Stênico, do consórcio. E em agosto, o consórcio vai realizar um novo webinar para obter mais contribuições para o fórum. Sendo assim, a gente convida todas as instituições que possuem interesse em ser nossas parceiras para entrar em contato com a gente pelo e-mail parcerias@agua.org.br. Então, a gente quer todo mundo, esse pessoal aí, os malucos pela água, juntos com a gente, para a gente ter mais uma discussão de qualidade como essa sobre a água, né, que afinal a água é vida, né, a gente depende dela para tudo. Então, eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, muito obrigada, pessoal, e deixaremos, então, essa gravação lá no YouTube. Um abraço, gente. Obrigada, até a próxima.